queridos, graça e paz, passando aqui hoje não para uma reflexão bíblica, mas sim para uma curiosidade bíblica. No Evangelho de Jesus, conforme o registro de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6, Jesus fez ali a seguinte afirmação: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas antes de compartilhar com vós outros esta curiosidade bíblica, vale destacar aqui que a Bíblia é profeticamente ligada de Gênesis a Apocalipse. Os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, os 1189 capítulos, 31.105 versículos, enfim, cada texto da Bíblia, cada frase da Bíblia, cada palavra da Bíblia estão profeticamente ligados um ao outro. E sabendo que a Bíblia é profeticamente ligada, você já parou para tentar entender o porquê ou o que levou Jesus a fazer essa seguinte afirmação? Bem, se você não sabe, você vai saber a partir de agora através dessa curiosidade bíblica. Aí talvez você se pergunte, por que curiosidade bíblica? Curiosidade bíblica é justamente pelo fato da maioria das pessoas não saberem, não entenderem, não conhecerem determinada história da Bíblia. Essa curiosidade bíblica, na verdade, é uma mensagem minha, que eu preguei no ano de 2021, quando estive ministrando no Estado do Espírito Santo, e eu quero compartilhar aqui com vós outros. No período da peregrinação, um período esse que perdurou cerca de 40 anos, foi o período em que os hebreus, a saber, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, caminhavam ao sair do Egito em direção à terra prometida, a terra de Canaã, que emanava leite e emanava mel. Nesse período fora construído algo chamado de tabernáculo móvel. O tabernáculo móvel fora construído por Moisés e seus artesãos. Muito embora o tabernáculo houvera sido construído por Moisés e seus oficiais, o tabernáculo não foi projetado por Moisés, não foi elaborado por Moisés. Na verdade, o tabernáculo foi uma revelação que Deus deu para Moisés e ordenou que eu mesmo assim o fizesse. As medidas do tabernáculo, como comprimento, largura e altitude, foi revelado por Deus. O material para se construir o tabernáculo foi revelado por Deus. As repartições do tabernáculo foi revelado por Deus. Os utensílios que haviam distribuídos dentro do tabernáculo também foram revelados por Deus. Enfim, tudo aquilo que tinha, que existia, que havia dentro do tabernáculo, que envolvia o tabernáculo, tudo foi revelado por Deus. O tabernáculo móvel, o tabernáculo de Moisés, se dividia em 3 partes. A primeira parte, chamado de pátio, pois era o lugar de entrada, também era conhecido como átrio. O segundo lugar era o lugar santo, o terceiro e último lugar, ou terceira e última repartição, era o lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. Por que esse lugar santíssimo ou Santo dos Santos? É porque ali, nessa última repartição, tinha um dos utensílios que era a representatividade máxima da presença de Deus, a saber, a Arca da Aliança. Se o tabernáculo móvel tinha 3 repartições, naturalmente ou obviamente, ele tinha 3 portas. Ou porta, fala de acesso. E o primeiro ponto que chama a minha atenção aqui, ou a primeira curiosidade que eu quero compartilhar com você aqui, é que Jesus fez essa afirmação no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, quando ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Mas a maior curiosidade nesse texto, nessa história, é que as 3 portas que davam acesso às 3 repartições do tabernáculo tinham nomes próprios. A primeira porta que dava acesso ao pátio, ao lugar de entrada, se chamava Caminho. A segunda porta que dava acesso ao lugar santo se chamava Verdade. A terceira e última porta, a que dava acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, que dava acesso ao lugar onde tinha o utensílio que era a representatividade da presença de Deus, se chamava de Porta da Vida. É por esse motivo que Jesus fez essa afirmação dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o mais lindo é que ele conclui dizendo: E ninguém vai. Não. Jesus afirma dizendo: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele usou a expressão dizendo vem? É porque a última porta estava junto ao utensílio que era a representatividade da presença de Deus. É por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai. Essa expressão, essa afirmação feita por Jesus, inspira o apóstolo Paulo a escrever a primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mediador
é elo de ligação, também é acesso. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Que Deus te abençoe.